Bom, vamos iniciar, né, Carla? Vamos. Enquanto a Raquel não chega, a gente podia contextualizar um pouquinho sobre a questão do Oruan, Vambora, né? é isso O mesmo. Oruan, ele é filho do Marcinho VP, né? Que é um nome bastante importante dentro das facções criminosas ali no Rio de Janeiro, no Comando Vermelho. E, novamente, né? Muitas pessoas perguntam lá, mas ele é filho, né? De uma pessoa que cometeu crimes, mas isso não significa que ele seja um criminoso. Isso é verdade. Então, se ele não comete crimes, ele não é um criminoso. Não é porque o seu pai ou o seu parente seja criminoso que automaticamente você se torna um criminoso. Isso seria errado. Mas alguns eventos, eu acho que é importante a gente contextualizar esses eventos que aconteceram em 2025. Vamos falar aqui de 2025, gente, com a pessoa, né, do Oruan. Só um segundo. Vai lá. Oruan, Mauro Davi Nepomucemo dos Santos. Pra quem não conhece, ele é um rapper carioca. Isso, muito famoso, né? Ele é, assim, adorado por milhares de jovens, né? Ele tem aí uma carreira no universo musical, muito forte no Rio de Janeiro. Muitos fãs, né? Muitos fãs mirins. Então, assim, ele é, de fato, um ícone desse universo musical e dentro desse estilo que é o rapper. Só que ele é filho de Marcinho VP e ele é Exatamente. preso do Comando Vermelho, certo? Ele faz parte... O Marcinho VP, ele tá preso hoje e ele faz parte da cúpula do Comando Vermelho, né? Então, assim, o Comando Vermelho é uma das facções criminosas que a gente tem no nosso Brasil, é uma facção bastante importante, né? Enfim, está ligado aí ao narcotráfico. E o problema do Rio de Janeiro, quando a gente fala em organização criminosa, porque ali nós vamos ter muitas facções. Então, existe, inclusive, uma disputa geográfica muito grande sobre o domínio territorial. Quem manda aqui, esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, diferente de São Paulo, que a gente tem aqui, né, uma única facção, que é o primeiro comando da capital. No Rio de Janeiro, nós temos várias outras. O que isso agrava o problema, porque primeiro a gente já tem aquela questão geográfica carioca, né? Que você tem áreas ali de muita vulnerabilidade social, aonde o crime, né, o tráfico se instalou. Muitas vezes a polícia não chega nessas localidades. Então, isso é uma realidade. Eu converso com vários delegados e eles falam, olha, a gente precisa do exército para entrar em determinados locais. E por quê, gente? Porque a grande maioria das pessoas que mora naquele local são pessoas trabalhadoras, elas não cometeram crime algum. E você não pode entrar dentro de uma área, né, fortemente armado, aquela coisa para... É complicado, é muito... Olha, lidar com o crime organizado é complicadíssimo. Ele tem um histórico de passagens pela polícia. Janeiro, que né? é o Oruan. O Oruan, incluindo prisão por abrigar foragidos e investigação por tráfico de drogas. Então, essa que é uma questão. A gente tem que pegar um recorte. Vamos pegar o recorte de 2025, né? O que o Ministério Público coloca ali, né, em relação ao Oruan. Então, a gente tem aqui em 20 de fevereiro, gente, de 2025, ele foi detido numa blitz ali na região da Barra da Tijuca, né, na zona oeste do Rio de Janeiro, por fazer uma manobra perigosa, né, com o carro dele. E ele estava com uma carteira de habilitação vencida. Ou seja, na verdade não era nem vencida, era suspensa. Ele pagou ali R$60 mil de multa, de fiança, né? E ele foi liberado. Então, esse é um evento que ele estava ali numa direção perigosa, com uma habilitação vencida. Ele vai pagar a fiança, que é um direito que ele tem, e ele volta para casa. Mas ele já cometeu um delito. Eu acho que é importante a gente abrir um parênteses aqui para muitas pessoas entenderem que ele perde o réu primário. O que é isso? O que é perder o réu primário? Significa que, se você cometer um outro delito, mesmo que seja um delito que não seja um homicídio, né, esses que a gente trata aqui, você vai perder o teu direito a responder em liberdade. Então, muitas pessoas acabam perdendo seu réu primário por absolutamente nada. Briga de jogo de futebol. Mas, assim, como que a origem familiar do Oruan, que você estava, né, mencionando, sendo filho do Marcinho VP, influencia a percepção, né, que as pessoas têm e a própria conduta dele? Porque talvez
um comportamento que a gente tenha de morar num ambiente onde existam muitos crimes e faz parte de facções, o quanto que isso influencia na personalidade e transforma a pessoa? A sua vida pessoal sempre vai influenciar, né? Quer dizer, o seu entorno sempre vai influenciar na sua vida pessoal. Você não tem como dissociar duas coisas. Então, assim, ele veio dessa história. Isso traduz ele? Isso vai traduzir qualquer pessoa? Não necessariamente. Porque você pode ter um pai criminoso, isso não significa que você será um criminoso ou que você vai ter um comportamento criminoso. Mas ele, de fato, conviveu com essa realidade. Não temos como dizer que isso não é uma realidade. Ele conviveu, ele cresceu ali, ele viu isso. E, ao mesmo tempo, de novo, quando a gente vai entender como essas facções nascem, isso é importante que as pessoas entendam, e o Bruno esteve aqui até conversando conosco, o Bruno Paes Manso, que é um pesquisador que faz um trabalho assim brilhante. A facção ela começa como se fosse um sindicato. Então eles estão ali, na verdade, pedindo por melhores condições dentro das penitenciárias, né, dentro dos presídios. Então, quando você é tratado como um lixo completo, isso, gente, não é muito inteligente, porque isso volta contra a própria sociedade. Porque quando a pessoa sai, se ela sai, esse contexto acaba atrapalhando, né? Isso, você está reunindo pessoas que são perigosas e elas acabam. Então, vamos se unir influenciando, aqui. Claro. Vamos se unir aqui, porque é o seguinte: a gente está pedindo. Tudo bem, nós cometemos o crime. Nós estamos sendo apenados, mas tem que ter um mínimo de dignidade. Então, você levar comida podre, estragada, celas com superlotação. Então, porque assim, aí já o Estado usando aquilo como tortura. Então, você torturar uma pessoa perigosa não é inteligente. Você é psicóloga, né, Lala? Sim, exatamente. A gente acaba piorando um pouco a situação da pessoa, agravando o quadro dela. Olha, a gente está com 97 pessoas aqui ao vivo. Não esqueçam de dar o dedo no like, que isso ajuda muito a gente, o canal do Paulo Matias. Verdade. E o pessoal aqui tá bombando no chat, dando boa noite, Luísa Mello. Boa noite para você também. Ellen Iose até mandou aqui um valor pra gente. Gatinhos e companhia, boa noite para você também. John idolatra o errado. Existe uma questão que muitas vezes, né, por ele ser um rapper e ter fãs. Veja só, quando a gente está falando do Oruan, né, Lala? Mas vamos pegar até sei lá, um criminoso americano que é bem famoso, Ted Bundy. A quantidade de pessoas que têm adoração por um serial killer, eu não consigo entender isso também. Então, a gente tem meio que, sabe, essa coisa meio mágica, porque é o crime, e então eu quero estar envolvido com aquilo, eu vou tentar salvar o criminoso, eu vou tentar consertar o ser humano, eu quero entender mais. Tem uma coisa meio que porque as pessoas romantizam isso, porque a psicopatia, né, ela tem traços de uma inteligência incrível, né? E uma sedução, gente, que é algo, né, que é sedutor. E tem uma questão genética, inclusive, envolvida. É claro que depende do ambiente para isso explodir ou não. Um psicopata, por exemplo, o médico, ele tem um traço, mas ele... Olha o que você acabou de falar, é sedutor. É sedutor. Então, todos nós temos que andar dentro da lei. Chegou a maravilhosa doutora Raquel Galinatti, que a gente admira muito. Ellen Iose, obrigada pelos R$10,90. Daqui a pouco chega o Christian também. O Marco também comentando por aqui, só pode ser parente dela para gostar. A delegata. Não, você não é parente para gostar. Na verdade, o Marco falou, só pode ser parente dela para gostar, né? De você. Ah, de mim? De Ted Bundy, em decorrência da forma então, como ele aí o que acontece? As pessoas ficam muito seduzidas pelo crime. E o que acontece? A marginalidade, a criminalidade, ela anda do lado oposto da lei. Então, você não tem que cumprir regras, você não tem que fazer um monte de coisa. Isso, para algumas pessoas, no imaginário, é muito interessante, né? Então, eu vou fazer o que eu quero, vou ter vida livre, vida louca. E as coisas não são assim. A grande maioria das pessoas, ela vai andar dentro da lei, vai pagar os seus impostos, vai andar corretamente, não vai cometer crimes. Então, agora, aquele que fez algo diferente, ele chama atenção. E quando a gente pensa, né, num grande criminoso, como é o pai do Oruan,
ele, né, você tem um grande ali, né? Aí ele é filho. Para contextualizar, Raquel, estamos falando do caso Oruan, e aí a gente entra na parte onde, à noite de 21 de julho de 2025, a polícia realizou uma operação na casa de Oruan, no bairro do Joá, para cumprir o mandato de busca e apreensão contra um adolescente procurado por tráfico e roubo. Oruan e amigos resistiram à operação, atirando pedras e xingando os policiais durante o tumulto. O menor fugiu e um policial ficou ferido. Um tremendo desacato, né? Até Diante do confronto e da fuga, a justiça emitiu um mandato de prisão preventiva contra Oruan, que se entregou à polícia no dia seguinte. Em vídeo, ele disse que voltaria mais forte. Olha só a afronta, né? E tem uma coisa que é interessante, antes de passar até para Raquel aqui, olha só, você não pode fazer isso. A polícia chegou com um mandado de busca e apreensão, você pode gostar ou não gostar, você vai ter que abrir a sua casa, você vai ter que deixar a polícia entrar. A melhor coisa que você faz é se acalmar, você tem o direito de ligar para o seu advogado, né? Você acompanha a busca, mas a polícia, ela tá lá, o juiz não é a polícia, entendam isso, é a justiça. Está dizendo, ó, cumpra-se. A polícia vai cumprir aquilo. Tem uma curiosidade para Raquel. Qual é o impacto do uso da força policial em operações em áreas dominadas por facções e como isso afeta a legitimidade da ação? Ótimo. Quem fez essa questão? Eu estou fazendo para você. Muito boa. Primeiro, Lala, uma alegria estar alegria. aqui. Carlinha, maravilhosa. Boa noite. Boa noite. A nossa dama comentarista internacional de crimes. Aliás, uma curiosidade é que eu estava no início da minha carreira, tinha um programa, acho que era Mulheres de Aço, não era? Era Mulheres... Mulheres em Ação, Mulheres Mulheres em de Ação, Aço. isso. E eram só policiais. E ali eu estava lotada no 68DP. Foi quando eu conheci a Raquel, Lajeado, e foi toda a equipe filmar. Eu fiquei tão orgulhosa aparecendo, acho que era um canal. Discovery. Discovery. É uma honra ter você com a gente, estar com você novamente. Estou muito feliz. Agora, esse caso do Oruan é o seguinte: a demonstração nítida da falência total de uma sociedade que idolatra o crime, idolatra aqueles que desprezam valores, que desprezam a educação, que desprezam tudo que constrói uma sociedade democrática firme e forte. E chamam de ídolo escória da sociedade. Então, nesse sentido, o Oruan, ele faz questão de mostrar não só a sua afronta, mas ele exibe a sua afronta nas instituições de Estado, principalmente a polícia. É muito natural. Aí as pessoas... Hoje a gente tem as redes sociais, né, Lala, né, Carlinha? Mas é muito natural. O criminoso, ele vai sim, ele é um criminoso. Ele ultrapassa todos os limites, não só de ética, de conduta, mas... legais. Eu até vi nas redes sociais que a foto dele era um coringa. Até que ponto que a gente pode entender o papel do vídeo e das redes sociais nessa construção da narrativa pública? Mas aí é uma briga de forças também, porque ele faz isso para provocar. É uma grande provocação que a Raquel está falando. Ele diz o seguinte: eu não vou respeitar. Eu não quero, essa lei não é para mim. Eu estou acima. E aí não existe essa lei, não é para você. Você mora no Brasil, mesmo que você não seja brasileiro, você tem que respeitar as leis brasileiras, goste você ou não. Todos nós temos que respeitar as nossas leis. Ah, mas eu não gosto dessa lei. Bom, aí é um outro problema. Você vai lá na hora que você for votar, né? Pensa direitinho. Mas você tem que respeitar a lei. Seja civil, penal, Código de Defesa do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso. Respeite a lei. Sim. Porque se você não respeitar, você vai ter um problema sério. E é exatamente isso. Quando ele não respeita, e ele usa isso como uma maneira de provocação. Porque ele, de fato, ele está ali provocando o Estado. Quem é mais forte? Sou eu ou são vocês? É pior até. Porque a gente sabe que facções criminosas, facções narcotráfico, narcoestado, eles contam com a contaminação de instituições de Estado com um dos deles. Eles contam com bandidos com distintivo, eles contam com bandidos de farda, eles contam com o poder público contaminado por dos deles. Então, nesse sentido, quando ele fala não tem problema, ele tá
também demonstrando que de uma forma ou de outra, eles vão ter o poder, se não total, mas estão iniciando o poder de instituições de Estado, ou seja, transformação para o narco-Estado. Quando ele não tem e não teme medo da polícia, do poder de justiça, ele desafia o poder de justiça, a justiça criminal, através de vídeos, ele debocha. Então, é uma situação em que, muito pior até do que ele, muito pior até do que as facções criminosas, é a própria sociedade emburrecida, idiotizada, inebriada por narrativas de redes sociais em que colocam este score da sociedade como ídolo. E, nesse sentido, a gente vê que o pai dele, que é o líder da facção criminosa, do Comando Vermelho, ali, que ainda continua comandando o tráfico de drogas, continua comandando atrás das grades, fala, se entrega, ele não se entregou porque se arrependeu. Ele se entregou porque ele sabe o quanto ele está trabalhando ali e aí, respondendo a sua questão, com o poder do Estado dentro dessas comunidades dominadas pelo tráfico, nesse confronto. O confronto, ele é legal a partir do momento que nós temos incursões planejadas, policiais de elite de forma adequada, com incursões, as incursões e progressões com o perímetro do local que a gente fala, comunidade, favela, com o perímetro e controle total. A gente não pode ter policial de elite emocionado. A gente não pode ter policial de elite que haja no impulso. Por quê? As ações são planejadas. A gente não pode ter efeito colateral. Nós estamos falando de vidas. Peraí, pelo que eu entendi, então, ele se entregou para não comprometer mais ali a questão do próprio Comando Vermelho Essa e das é real. facções. Essa Ok, é real. Tá bom. Ele se entregou porque ia haver uma saturação na busca por ele, aí porventura, outros poderiam ser ali também capturados, foragidos, inviabilizaria o comércio, a mercancia das drogas, porque, sim, o Estado sinalizou, vamos buscá-lo. Ó, estamos com 120 pessoas assistindo Ai, e a gente legal. tem 50 likes. Pessoal, dedo no like aí, por favor. Aqui teve uma pergunta, né? A Paulinha, a Gabi, a Paulinha vai estar de volta na outra semana, que ela ficou 15 dias de férias e estou aqui construindo em conjunto com vocês. Mas vocês não estão gostando da Lala também? Porque, olha só, a Lala faz parte do time. Claro, já sou parte da casa aqui do Paulo Matias, canal do Paulo Matias. Se inscrevam, por favor. Olha só, Luísa fez uma pergunta e mandou um superchat. Obrigada, Luísa. O filho de um psicopata carrega mais chances genéticas de se tornar um alguém? Não, isso não. A gente geneticamente, existe uma predisposição. Não necessariamente por exemplo, eu tenho um quadro de depressão. Não necessariamente o meu filho vai ter um quadro de depressão. Ele pode ter a predisposição a ter. Mas é claro que quando a gente está falando de psicopatia, o que acontece? O ambiente, conviver com uma pessoa psicopata, ambiente traumático, ambiente que cause muito estresse, pode fazer com que esse gene acenda. Então, respondendo a sua pergunta, é possível que sim, dependendo do ambiente que a pessoa está inserida. Cris, grande beijo para você. Você faz parte da nossa audiência, que a Carlinha tanto menciona. Sim. Exatamente. Mas a gente não pode, a gente não tem, né, Lala, comprovações científicas porque o teu pai tem isso, sua mãe tem isso, logo você será isso também. Você tem genes, mas não necessariamente esses genes vão ser acordados. E aí, despertos. Mas, de novo, o que é importante a gente trazer aqui nessa discussão, né? Porque muito se falou, e eu acho assim, até estava conversando com o pessoal lá do Rio de Janeiro, e ele fez, Raquel, apesar de tudo, ele fez a coisa certa. Ele foi lá e se entregou, né? Muito bem assessorado lá pela advogada que está cuidando dele, da equipe de advogados. Seguinte, você tem que se entregar, sim, né? Então, vamos lá, vai responder. Aí ele vai ter o direito, né? A defesa dele, o direito ao contraditório, apresentar as provas, porque isso faz parte do nosso devido processo legal. E aí, só que quando muitas pessoas aqui também estão falando uma coisa que é o seguinte, a gente tem que entender o porquê que ele foi preso, né? Primeiro porque ele já pesava contra ele ali, Raquel, né? Ele já tinha dirigido com uma habilitação vencida, pagou ali não é bem uma multa, né? Ele paga
esqueci o nome da... Pedágio? Não é o pedágio. Como é que chama? Ele paga uma fiança. Agora, né? Ele paga uma fiança de R$60 mil e ele é posto em liberdade. Mas o que eu estava explicando até para Lala, o que ele perdeu nesse momento? O direito à primariedade dele. Porque não significa que ele, por ele ter pago a fiança, que tá tudo certo. Que não tem mais nada com a justiça. Não, ele tem um histórico. Ele vai ter que responder, porque ele não poderia estar dirigindo, né? Com a habilitação vencida. Mas ele ainda não foi condenado. Então, mas o que acontece? Mas ele começa a ter vários problemas ali. Então, você vai tendo uma multiplicidade aqui de infrações. Pode ser pequenos delitos de infrações, mas isso vai pesar do outro lado, entende? Então, muitas pessoas perdem direito à primariedade por causa de briga de jogo de futebol, não é verdade? Após o trânsito em julgado. Então. Mas ele já está sendo investigado, já está sendo denunciado, já foi denunciado em alguns crimes. Ó, Oruan foi indiciado por 7 crimes: tráfico de drogas, associação ao tráfico, resistência qualificada, desacato, dano qualificado, ameaça e lesão corporal. Ele foi encaminhado ao presídio de Bangu 3, destinado a membros do Comando Vermelho, e está em cela isolada. A Polícia Civil continua investigando sua possível ligação direta com a facção, incluindo a presença de foragidos em sua residência. Enquanto isso, Oruan utiliza suas redes sociais para se defender, negando ser bandido e afirmando que sua carreira é baseada na música. O que muita gente fala aqui, porque a gente precisa separar algumas coisas. Uma coisa é o trabalho dele, a música que ele faz, você pode gostar ou não gostar, as pessoas têm o direito, né? E ele usa a questão da música também para, sabe, colocar ali, enfim, a agressão que ele vive, a violência. Gente, a gente não pode esconder o sol com a peneira, a Raquel sabe, tem muita violência policial, sim. Então, uma coisa é a música dele, ele tem o direito a ir lá e falar, olha, eu não estou feliz, essa é a minha vida. Ele está falando do universo de onde ele vive. Isso é uma coisa. Ele não foi denunciado por isto aqui, as pessoas vão misturando. Ele foi denunciado por outras questões, por associação criminosa, por tráfico, entre outras coisas que está aí na denúncia do Ministério Público. São coisas distintas. A música... ele tem o direito de fazer, senão a gente não ia poder assistir a série Breaking Bad, né? Sim. É um absurdo. Então, assim, ele tá lá, é o momento dele. Eu não gosto, tá? Eu, Carla, não gosto, mas eu não tenho o direito, se você gosta, de falar, você não pode ouvir a música dele. Não, mas assim, o que acontece com o Oruan é que ele é um pseudo-artista, mais uma vez, ele é escória da sociedade, e ele não quer que ele se recusa a ser apontado como filho do Marcinho VP. Ele reclama quando a imprensa o coloca com esse título. Porém, ele tem o maior orgulho de colocar liberdade para o Marcinho VP. É um cara extremamente contraditório, é um cara, sim, que é patrocinado, sim, pelo tráfico, é patrocinado pela facção criminosa Comando Vermelho, na sua maior parte. De onde vêm esses shows que são contratados? Na sua maior parte, sim, vem da facção. E o que ele extrapola é esse desafio constante, essa soberba criminosa constante ao desafiar, debochar do sistema de justiça criminal. E não só a investigação que poderia muito bem ocorrer enquanto ele estivesse em liberdade, porque esta é a regra, ele violou alguns crimes de menor monta. Porém, Carlinha, o somatório, como você disse, já justifica uma cautelar, uma prisão cautelar provisória, para que não, inclusive, subverta a ordem pública. Então, são requisitos da prisão preventiva em que ele deu robustez para o sistema de justiça criminal o colocar atrás das grades. Então, exatamente. Então, se ele está cometendo crimes, ele precisa responder pelos crimes que ele cometeu. Novamente, o que a Raquel aqui, vou traduzir um pouquinho para vocês. Eu tenho que ser menos técnica? Não, está falando o seguinte, o problema não é a música que ele está fazendo ou você gosta ou não da letra. É se o dinheiro que patrocina isso veio de forma lícita ou ilícita. Perfeito. Vamos colocar aqui, eu quero fazer um livro da Chapeuzinho Vermelho, ou sei lá, dos Três Porquinhos.
O dinheiro é lícito? Eu posso fazer. O dinheiro é ilícito? Eu não posso fazer. Eu posso contar a história mais bonita da face da Terra. Se o dinheiro que está chegando para a produção disso for ilícito, eu não posso fazer. Não está em discussão a qualidade da música dele ou se ele pode ou não pode falar na música sobre o crime ou não. A questão é da onde vem este dinheiro. Perfeito. É isso que a polícia investiga. Isso aconteceu, Raquel, e até tem uma investigação agora em andamento, até no DHPP, sobre o documentário Grito, que vai falar sobre o sistema de RDD. A questão não é... Você pode fazer de novo um documentário para falar sobre o sistema que é, né, o regime diferenciado disciplinar. Tá tudo certo. O que você não pode fazer é usar dinheiro ilícito para a produção deste documentário, entende? Isso não pode. Agora, se o dinheiro for lícito, você pode. E aí, cada um é que decide. Eu quero assistir, não quero assistir. Aí, a gente não pode escolher, né, o caminho que a pessoa tá indo. Mas se o dinheiro é ilícito, eu não posso fazer nada. Eu não posso nem fazer um programa de culinária. Mas o dinheiro veio da onde? De forma ilícita? Você não pode fazer. Mas é o MasterChef. Não pode? Não pode. Não. O fato dele ser um artista, essa pergunta é muito interessante. Ele consegue um certo favoritismo com esse fato? Não. De ser artista? Mas qual o qual- tipo de favoritismo? Dentro do Favoritismo dentro da lei, né? De alguma forma. Não, de forma alguma. Pelo não. contrário, o fato dele ter visibilidade torna ali a necessidade de mais lisura, inclusive, e transparência, não que a lei não seja, não que o sistema de justiça não seja, mas os holofotes estão ali. Então, os erros, eles ficam ao máximo minimizados e a veemência para a pena exemplar. E olha, vamos deixar aqui uma coisa em relação até à música, porque assim, a gente tem cantor sertanejo que está sendo aí investigado também, né? Ó. Sim. A gente, Funkeiros. funkeiro, cantor sertanejo que tá aí, né, na linha do crime também. De onde vem o dinheiro, gente? Não é? E assim, ninguém pode cometer crime. Até para deixar claro, e a Raquel é uma pessoa que bastante aberta, né? Se um policial cometer crime, o que vai acontecer com É um ele? bandido com digestivo, tem que pagar, aliás, com uma pena muito mais rigorosa. Eu também concordo com você. Porque ele tá ali camuflado de um homem da lei. Exatamente. E é um bandido, e é um criminoso. Então assim, eu não consigo nem chamar um policial que comete crimes de policial. Eu Não. concordo com você. Não é meu colega. O Fukuoka também diz o seguinte... Ele me chama de madrinha. Ele falou, madrinha, isso não é policial. Não. Muda, porque você está falando a coisa errada. Um bandido que tem ali um distintivo. porte de armas, né, um distintivo, Um e está uniforme, cometendo crimes. Ou seja, isso uma vale pra- farda, né? Um bandido de farda, um bandido Isso é distintivo. para todo mundo. Cometeu crime, seja policial, seja cantor, seja quem for. O final é triste. Assim, ó, a gente está vivendo uma época que aparentemente disruptiva, em que a criminalidade ela tá sendo muito exaltada. É. E parece que assim a lei tá abaixo para muitas pessoas e o respeito que a gente tinha, como que a gente via, né, a justiça de uma forma, uma narrativa assim que acaba sendo perseguição e vitimismo, né? Que é a forma como eles se colocam e parece que essa é a intenção de amedrontar os policiais. Perfeito, perfeito. É essa forma que a gente começa a Mas ver. assim, o policial ele não vai ter medo de criminoso, nem de bandido. É essa tentativa de mudar, de fomentar o inconsciente coletivo e provocar o inconsciente coletivo no desrespeito à lei. Olha quem chegou, Olha doutor só! Christian. E a Doutor gente já Christian. tem que ir pro próximo, não é? O próximo Exatamente, caso. Senta aqui. vamos embora.